sei se eu me expressei bem. Sim. Eu fiquei curioso pra saber mais sobre essa relação com, podemos chamar ele de dragão? Quer ir pro dragão depois a gente vai pra lá? Vamos. Porque assim, ó, essas referências, o que aconteceu com o nosso passado? Por que olha, tá tudo dito lá na China, o que tem dentro do Tibete, sabe? O que tá por trás disso aí? São os dragões são os grandes mestres, e aí a ficção levou para os mestres da magia, né? Que a magia, na verdade, é o sobrenatural, onde a coisa acontece, as energias, são os grandes mestres. Muita gente se comunica porque com eles, só que eles se colocam como, não, eu sou um preto velho, não, eu sou um cacique, sabe? Eles usam a forma e o nome que precisar para dar o recado. Eles não importa qual. Quer dizer, se a pessoa conseguir se manter, né, sem ego, sem querer conduzir pela sua razão o processo, né, porque esse é o problema. O problema é quando a gente quer tomar conta. Não, é meu, eu vou fazer assim. Não. A hora que você deixa fluir, você vai entrando mais, porque você permite que eles vão dando informação. Então, a hora que muita gente incorpora, né, ou na verdade é uma telepatia com eles, né, ajuda as pessoas, mas acham que é um preto velho, que é um outro espírito, né, em várias religiões. Né? Então, eles estão orientando os paranormais porque tem a telepatia. O que é o paranormal? Eles têm as capacidades. Nem todos têm a telepatia, outros têm outros processos, né? E isso é puramente herança hereditário. Não tem nada de especial assim de nossa, escolhido, sabe? Não, nós estamos no mesmo barco, nós somos iguais. A nossa soma que vai fazer a evolução, né? Não esse é melhor, não, esse comanda, esse é o problema. A hora que alguém quer impor a sua história. E os dragões, voltando, são reais, carne e osso, estão aqui embaixo da terra. Né? Por isso que demonizaram, sabe? Junto com outras espécies. Né? Tudo isso existe. Os híbridos que a gente fala, né? As sereias, o pé grande, o lobisomem, né? São os guardiões dos portais, né? Das entradas subterrâneas. Senão, tá todo mundo louco, né? Mas tem naves que já viram, pessoas que já viram naves entrar no mar, entendeu? Isso já foi provado. Quantos relatos? Mas essas são as mesmas espécies, por exemplo, essa espécie dos Greys que vieram tem a mesma ligação que essa espécie de dentro da Terra ou não? Tá tudo é a mesma ligado. coisa? É porque tem umas experiências que não deu certo, meu filho. Sabe? A receitinha não bateu bem. Sabe? A receita é assim. Dependendo da espécie que eles pegaram, não casou, não teve a sintonia do DNA com eles. Então, resultou dos dragões, resultou o pé grande, as sereias, são várias raças que foram fazendo as experiências. Né? Até chegar a nós. Nós somos o melhor resultado. resultado. Né? E que não usamos da melhor parte da nossa... A gente fica brigando razão e emoção. A gente fica numa dimensão, que é essa que a gente vive, né? Que todo mundo, a psicologia, a terapia devia ser obrigatória para todo mundo, sabe? Né? Para poder entender, organizar as emoções, né? Para você poder, com o conhecimento racional, deixar fluir a sua paranormalidade. E o que a gente faz? Vamos pegar Tesla. Porra, o cara trouxe tudo. Era para nós estar vivendo um mundo com as naves espaciais, energia limpa, sabe? Tá tudo. O conhecimento tá aqui, não tem mais. Como é que é a nave espacial? Olha as coisas, tá tudo aqui. Mas o que a gente faz com essas pessoas, né? Com os paranormais? A gente mata, acaba com eles, esconde o conhecimento. Eu queria que vocês pontuassem, que a gente falou em off, e talvez misturou o que a gente falou em off com o que a gente está falando no ao vivo aqui. Mas em que momento que eles começaram a associar o dragão com o demônio? Sim. E aí falar, né? Porque o debaixo da terra relacionar com o inferno é bem interessante das assim. Religiões atuais. Esses 2000 anos não é nada de história. Sabe? É conveniente, quer dizer, eu vou trabalhar de acordo com o que convém. Essas religiões que estão aí não existiam. Fora, claro, aí veio
o catolicismo, né, veio todas essas religiões, mas não existiam. E se vivia muito bem no sobrenatural. Eram outras, as bruxas, que eram o nome das paranormais na época, que curavam, que ajudavam, que diziam, né? Ou, por exemplo, até lá nos judeus, os profetas eram uma linhagem genética, né? Porque eles tinham no DNA a paranormalidade que conseguia fazer a previsão, porque tinham acesso ao intemporal, né? Então, e essa foi quando o rompimento foi isso, foi quando eles foram pegando as datas, isso tudo, o Natal, o solstício de ver, né? Eles foram juntando tudo, né? E criando um conhecimento, regras e coisas, foram tentando explicar tudo dentro dessa visão super limitada, né? E aí, sim, o diabo virou chifre, o dragão solta fogo no inferno, né? E, na verdade, são seres que tem que olhar a outra cultura que conseguiu entender melhor. Lá diz que os imperadores chineses eram dragões, né? Quer dizer, tinham o DNA deles e se comunicavam, né? E assim, no Tibete, por favor, né? Dizer que no Tibete não tem um puta conhecimento, né? Então, o que eles fazem aquela meditação para sintonizar com o quê? Que voz eles querem escutar? Né? Porque se nós traduzirmos para o atual, para uma leitura atual, nosso cérebro é um computador, 100%. Só que a gente trabalha no máximo 6%. E os outros? É a nossa genética, é o história, a memória genética. Quando a gente vai viajar, na verdade a gente entra para dentro da gente e conecta, faz essas conexões com os nossos ancestrais. A biblioteca acástica. Tudo o está aqui. acástico. Mas então, a pessoa que não tem uma estrutura, tem algum problema, ela surta. Sim, a gente passa pelo estágio da loucura, outro pira, outro te segura. Tem um estágio paranormal, e eu passei por esse estágio, mas eu tive apoio do seu Joaquim, tive apoio de uma psicóloga, tive apoio da família. Um ufólogo também? Um ufólogo, tive o psiquiatra, né? O psiquiatra, que tem grandes livros sobre isso, o Ernesto Bono. Quem quiser conhecer a história de ufologia de um psiquiatra, eu fiz trabalhos com ele sobre ufologia, o Ernesto Bono. Tem grandes livros. Então, assim como o nosso cérebro foi se desenvolvendo a partir do tempo, o processo que os robôs... Estou jogando uma viagem aqui, não sei se é isso. Mas os processos que os robôs estão passando agora também é o desenvolvimento de uma inteligência que talvez um dia vá ser racional a esse ponto de... Não. Porque nós somos espécies criadas, espécies juntas. São seres vivos com seres vivos. Espécies orgânico. Diferentes, mas são seres com toda a sua história genética que foi... Robô é um trabalho do ser humano. Ele nunca vai chegar a esse ponto. Mas se um dia se tornar híbrido para a gente poder sobreviver, por exemplo? Não. Sim, daí tu bota o coração, eu não tenho um joelho de metal. Serraram minha perna, tiraram o meu joelho todo e botaram metal. Daí vamos ver, a evolução vai ser... eu conheço pessoas que têm uma placa de metal para proteger o cérebro. Então, tem pedaços. Aí sim que a gente pode se transformando. Tem pessoas que vão botar mais parte metálica, outras, sabe? O problema, e é aí que entra a história da ética, até a gente fez um vídeo sobre o metaverso, né? Porque a realidade é tão ruim, quer dizer, nós criamos uma realidade tão ruim, tão perversa conosco, né, que é melhor tu fugir disso. Então, em vez de tu consertar a humanidade, né, que é isso, que é buscar essa evolução, né, nós estamos criando situações, né, mais mais para nos tirar dessa realidade, para a gente viver num outro mundo que lá vai ter controle, porque vai ser feito pelo computador. Então você vai poder escolher as coisas para viver como tinha já aquele outro
programa de computador que você tinha o avatar e vivia lá, é isso que The está... Sims, né? É isso que está sendo feito no metaverso, onde as pessoas vão morrer aqui e vão continuar vivas no metaverso, dentro da loucura que está sendo criada. Né? Quer dizer, tu morre aqui, mas lá o teu avatar vai continuar vivendo, consciente. Isso é a ideia deles. Né? Quer dizer, não, é só ideia mesmo, porque isso não chega. não. Mas Esse só para ver ponto como não chega. o ser humano está criando situações, né? Pode criar sim, morreu, guarda a lembrança, estou com saudade do papai e da mamãe, entra o papai e a mamãe falando coisa boa para mim. Sim. Cria essa situação. Sim. Agora, mais que isso... A ideia deles é conviver com o avatar. Né?